Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhes o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Pai, neste momento, Senhor, apresentamos a Ti a mensagem, que o Senhor venha, Senhor, nos usar como ferramenta para a Tua obra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amados, o texto desta noite é: Deus é bom, amém? Deus é bom, aconteça o que acontecer, Deus é bom. A bondade de Deus é eterna, como diz lá o versículo 5 do Salmo 100. Ele é eterno. A bondade de Deus é um atributo central nas Escrituras. Mas, embora esteja nas Escrituras, nós questionamos muitas vezes ao meio da tempestade, né? A gente começa a querer questionar. Hoje estamos falando a esse respeito na EBD, que até eu dando exemplo da minha própria pessoa, às vezes ao meio a tribulação, a gente começa a querer questionar a bondade de Deus. Mas em todos os momentos, bons ou nos momentos maus, onde nós estejamos, Deus é bom. E se Ele agiu de certa forma que não foi do nosso agrado, Ele é bom. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe quando e como vai nos atender. Não é porque nós estamos orando, às vezes passamos até a orar 1 ano por uma causa e não temos resposta. Pensamos, Deus está em silêncio, Deus não está ouvindo o que eu estou falando, as minhas orações, onde está meu erro, que eu oro e não recebo, ou se eu oro por uma coisa, vem a outra, aí você começa a questionar, mas não foi assim, não foi isso que eu te pedi, foi assim. Mas Deus é bom, o que Ele faz é para nos dar fortaleza, e nós muitas vezes esquecemos disso. Então, mas Deus, Ele nos sustenta, nos fortalece, nos tira do jugo pesado, nos perdoa, nos dá a salvação através da graça imerecida, porque nós não merecemos nada de Deus, não merecemos a salvação, mas nós ganhamos pela graça. Imerecidamente, nós ganhamos a salvação pela graça, mediante o nosso arrependimento genuíno. Então, tudo quanto nós estivermos a cabo de Deus, da presença do Senhor, genuinamente, que nós nos arrependamos genuinamente, Ele está ali para nos dar o que queremos, desde que seja da vontade dEle, porque Ele sabe o que é bom e o que não é bom para nós. Amém? Então vamos ver, em primeiro lugar nós vamos ver da bondade de Deus, a criação. Nós vamos lá ver em Salmo 19:1, que fala: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, Deus, na bondade da criação, Ele veio com os céus, a terra, o alimento e a vida. Tudo diante da criação de Deus. Então, nós sabemos que a criação pertence a Deus. Começou Deus a agir na sua bondade através do início da criação. E depois passou para a bondade de Deus na redenção. Qual é essa redenção?
a vinda de Jesus Cristo. Como foi a vinda dele para nos salvar, para nos perdoar, para estar conosco, para nos defender? Através da sua morte, através do seu sangue na cruz, da sua crucificação entre dois malfeitores. Deus pegou seu filho e colocou junto com dois malfeitores para que ele fosse moído, trespassado, que ele fosse angustiado, que ele fosse envergonhado, tudo por nossa causa e sem nós merecermos. E Deus fez isso, pegou o seu próprio filho. Aí hoje eu já pensava, até às vezes em alguma pregação, falar o que é você pegar o seu filho e dar para sofrer, para ser torturado, sem dever nada. Hoje eu ainda fico pensando, com a perca da minha filha, eu ainda fico pensando ainda mais, meu Deus, sabe? Como que é dar seu filho, que não devia nada para ninguém, que estava ali, filho do rei, ele pega o seu filho e deixa acontecer o que aconteceu com Cristo, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então ele veio, sofreu pela nossa salvação. E quando ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice, em momento algum ele quis dizer, olha, eu não vou mais, esse povo não merece não, eu não vou sofrer, não vou derramar o meu sangue, não vou ser crucificado entre esses dois malfeitores, porque ninguém aqui merece não, eu estou fazendo uma... Não, ele não falou isso, que não ia fazer. Ele estava ali para fazer o que o Pai tinha mandado ele fazer por cada um de nós. E cada vez que nós pecamos, cada vez que nós não fazemos o que Deus quer que façamos, nós estamos pegando Cristo e colocando novamente numa cruz. Porque se ele veio na cruz por nós, e nós não fazemos o que ele quer, nós estamos dizendo para ele, ó, foi em vão que você fez para mim. Você fez porque você quis. Eu mesmo nem estava lá para te pedir, para falar, te rogar por mim. Então você foi para a cruz porque você quis, eu vou seguir o meu destino, o meu caminho que eu gosto. Então, nós estamos crucificando Cristo novamente. Quando nós não fazemos o que é de obediência ao Senhor, o que é certo para o Senhor, a cruz está ali mostrando, olha, Cristo está ali novamente. Entendeu, amados? Nós crucificamos Cristo novamente com os nossos pecados. E agora a terceira, a bondade de Deus nas provações. Em Romanos 8:28, diz que mesmo na dificuldade, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Não é isso? Ele trabalha para aqueles que o amam, mesmo na tribulação. Às vezes pensamos que estamos passando na tribulação sozinhos, que Deus não está ali conosco, mas é naquele momento que Ele está conosco nos braços. Eu não sei, tem um texto que eu, desde nas escolas que a gente vê, eu acho ele muito interessante, é conhecido de todos. Quando a pessoa está ali na areia caminhando e vê só 2 pegadas, né? E ele fala assim, ai Senhor, mas eu estava tão precisando, eu estava passando pela tribulação, eu estava na tempestade e o Senhor não me carregou, o Senhor não cuidou de mim, o Senhor não estava perto de mim, só tinha ali na areia minhas pegadas. E Jesus fala para ele, olha, pois é nesse momento que eu estava lá, porque você estava nos meus braços, aquela pegada era as minhas, você não estava lá na pegada, eu estava com você nos braços, eu te carreguei nos braços quando você mais precisou. Então é assim, quando nós pensamos que só tem as nossas pegadas, não é as nossas pegadas, é as pegadas de Cristo que está ali conosco, nos braços, nos carregando. Amém? Então nós vamos ver que a fé transforma crise em bênçãos. Todas as vezes que nós estamos em crise,
Nós temos a fé, nós seguramos e nós somos abençoados e nós passamos aquela tempestade para bênçãos em nossa vida. Então a bondade de Deus é eterna, imerecida e manifesta em todas as áreas da nossa vida. Qualquer área da nossa vida, Deus está presente, Deus está ali nos ajudando e nos carregando e sendo nosso suporte, sendo nosso ajudador em qualquer área da nossa vida. Mas precisamos de pensar uma coisa também. Deus é bom, Deus é eterno, Ele está conosco, mas nós temos que pensar, vamos refletir também a respeito dessa bondade de Deus. Nós sabemos, irmãos, e temos que entender que Deus não nos chamou porque precisa de um homem inteligente. Não é? Ele nos chamou, não é porque Ele precisa de um homem inteligente, não. Ele é inteligente mais do que todos os seres. Ele não precisa de homens inteligentes, mas Ele chamou os homens. Ele não precisava de uma mulher caprichosa. Não. Ele sabe ser caprichoso. Ele é caprichoso. Então, quando Ele chamou a mulher para ajudar, não é porque precisava da mulher, não. Ele chamou por amor. Ele nos chamou, as pessoas que às vezes sabem trabalhar em alguma coisa que, por exemplo, ali, né? Nós precisamos. Nós como pessoas, nós precisamos. Mas Deus não precisa. Então, Deus nos chamou por amor. Deus te chamou pela graça e por sua misericórdia. Ele nos chamou pela graça e pela sua misericórdia. O teu chamado, o meu chamado, não tem nada a ver com sermos servos bons. Não tem nada a ver com sermos servos bons. Ele é misericordioso, ele não precisava. E aí ele olhou para você, ele olhou para mim e falou: vou dar uma oportunidade para você. Eu vou dar essa oportunidade para você. Então, a oportunidade de você entrar na minha vinha e trabalhar a última hora na minha seara. Ele veio dar uma oportunidade para entrarmos na vinha dele e trabalharmos na última horas da seara. Porque as últimas horas estão chegando. É visto, é ouvido que Cristo está às portas. Eis que estou à porta e bato. Então nós sabemos disso. Então Ele está dando a oportunidade para cada um de nós estarmos na vinha dele, trabalhando as últimas horas na sua seara. Então, e aí ele olhou para você, que não, ele não precisava, ele olhou para mim, ele olhou para você, eu vou dar essa oportunidade. O que posso oferecer para Deus? O que eu posso oferecer para Deus? Será o que eu posso? O que você pode oferecer para Deus? Tem algo que você pode oferecer para Deus? O que você pode oferecer? Eu e você não tem nada a oferecer para Ele, porque Ele não precisa. Então nós não temos nada para oferecer para Deus. Né? Triste, né? Nós não temos nada para oferecer para Ele. O que nós temos? O que nós temos? Nós não temos nada. Eu preciso, Ele pode, na gente pensar, que Ele fala assim: eu preciso de você. Eu preciso de você. Ele não precisa. Ele não precisa. Nós não temos nada para oferecer. Mas se o seu coração queima para fazer dentro do reino qualquer coisa que seja, saiba com a verdade. É porque Ele é bom. É porque Ele é bom que Ele te traz para trabalhar com Ele. Não porque Ele precisa, é porque Ele é bom. E se o seu coração queima para fazer alguma coisa na obra de Deus, é porque Deus é bom e te trouxe para perto dEle. Me trouxe para perto dEle. Imerecidamente, mas Ele nos trouxe. Então, nós podemos ver que mais infeliz na seara é grande
A seara está grande. Ela é grande, não é? Mas poucos são os trabalhadores para a seara. A seara está grande, mas são poucos os trabalhadores que querem trabalhar na seara. Mesmo ele não precisando, mas ele quer que nós façamos alguma coisa. Mas a seara está grande, mas os trabalhadores são poucos. O coração continua endurecido para se render ao Senhor. Infelizmente, nós estamos vendo corações duros, corações de pedra, que não quer se render ao Senhor. Então, isso deixa ele triste. Mas ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, que ele nos deu uma chance. Ele falou assim, não, eu vou te dar a chance. O que é que ele fez? Ele quis o nosso coração, como oferenda a ele o nosso coração. Lá em Provérbios 23, 26, ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Ele quer o meu, ele quer o seu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Porque quando nós damos o coração a Deus, nós passamos a confiar hoje. Deve ser o cabo. Segundo, nossa vida como sacrifício vivo. Ele quer de nós um sacrifício vivo. Qual que é esse sacrifício vivo? Somos nós, sem estar fazendo nada. Antigamente era com animais, lembra lá no Velho Testamento, sacrificava animais, e até hoje a gente ainda vê, tem coisas que a gente vê falar, que ainda fazem esse sacrifício com animais, faz sacrifício de subir escada ajoelhado, faz sacrifício de andar não sei quantos quilômetros a pé. Deus não quer essas coisas. Ele quer sacrifício vivo. Ele nos quer pessoas fazendo o que Ele quer, obedecendo a Ele, fazendo sacrifício para Ele, o físico, o vivo. Ele não quer que nós vá subir a escada, que nós vamos andar na estrada, não sei quantos quilômetros, igual lá em, eu falo teu nome porque eu sou de lá, perto, em Trindade, aquele dia, nas festas lá do padroeiro lá, é aquela caminhada de gente de Goiânia, vai em Goiânia até Trindade a pé, e carregando o filho, faz voto para carregar o filho no braço. Eu mesmo tenho um cunhado que carregou um menino de 6 anos nos braços, de Goiânia, lá do Trevo até em Trindade, com essa criança nos braços. Veja bem, meus irmãos, Deus é bom, Deus é misericordioso. Acha que Ele quer esse sacrifício morto? Ele não quer esse sacrifício morto. Ele quer um sacrifício vivo. Que nós estejamos vivos para Deus. Que o nosso eu, que o nosso corpo seja para trabalhar na obra do Senhor, para acompanhar a vontade do Senhor. E não estar fazendo sacrifícios que não vai adiantar nada. Sacrifícios mortos. E Deus não quer o que é morto para Ele, porque Deus é vida, Ele é vida, e vida que não se acaba, porque Ele é eterno. O bem que Ele nos faz é eterno, é para sempre. Então, no terceiro, é o louvor e adoração. Quando louvamos, reconhecemos quem Deus é. A adoração começa nos nossos lábios, tanto cantando, quanto orando, quando glorificamos a Ele. Os nossos lábios são lábios para adorar o Senhor. Não são lábios para conversar o que não interessa, o que não precisa, palavras que Deus não gosta de ouvir, coisas que Deus não quer que a gente fale. Os nossos lábios não foi feito para isso. Ele quer os nossos lábios para adorá-lo em espírito e em verdade, e os nossos lábios transmitir aquilo que vem do nosso coração, que Ele pediu o nosso coração. Os nossos lábios vão transmitir aquilo que Ele quis, que era o nosso coração, a nossa gratidão. Se nós hoje porque já está no final do ano que vem, início do ano, pegarmos um caderno
e formos escrever todos os dias o que Deus fez de bom para nós, pode ter certeza que no final do ano o caderno já acabou, nós já pegamos outro, e quando nós vamos ler, a gente fica, nossa, não tem nada aqui que Deus não fez, e que eu não queria. Tudo aquilo não foi na hora, mas depois eu vi que Ele não fez aquilo que eu orava, foi porque não era bom para mim. O bom para mim é isso que Ele fez. É isso que eu orei o contrário, eu orei aqui, mas era aqui que Deus viu que era o bom, que era o principal para a minha vida. Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Amém, amados? O quarto é os nossos talentos e dons. Por exemplo, lá em Atos 9:36 fala de Dorca. Lembra de Dorca, aquela costureira que trabalhava, costurava para vender a sua costura, para ajudar os necessitados. E nós precisamos fazer isso, amados. É da vontade do Senhor que nós estejamos trabalhando na obra do Senhor e cuidar dos necessitados, nós cuidarmos das viúvas pobres necessitadas, nós cuidarmos das crianças, nós estarmos atrás do que é o melhor para as pessoas, para a comunidade. Isto é o que Deus também quer de nós. Que sejamos vaso de honra para também combater a pobreza, porque não é só os governantes, nós podemos ajudar, nós podemos combater, porque nós também somos governantes através de Deus. Amém? Em quinto lugar, o que foi feito hoje, nossas ofertas e nossa generosidade. Lembra lá em Marcos 12, 41 a 44, é quando a viúva foi ofertar, todo mundo, muitos, né, ali os judeus batiam no peito e tal, porque estava dando, era tanto, era tal, muito, isso e aquilo. A viúva, muito pobre, muito humilde, 2 moedinhas, foi lá e colocou as 2 moedinhas dela. Talvez as últimas moedas que ela tinha naqueles dias. Talvez ela pensava, eu vou dar, mas eu vou precisar. Mas ela foi pela fé. E o que Jesus falou? Esta deu mais do que todos aqui, porque ela deu o que ela não tinha, e todos os outros deu o que já tinha sobrando. Já estava sobrando o que os outros deram. E ela deu as 2 moedinhas, as únicas moedinhas que ela tinha. Mas com certeza, Deus prosperou aquela viúva. Para a honra e glória do Senhor, Deus prosperou aquela viúva com apenas 2 moedinhas para ofertar. Que nós sejamos generosos na casa do Senhor, que nós sejamos generosos para as pessoas humildes que estejam precisando da nossa ajuda, que nós olhemos para aquelas pessoas com o coração de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Sexto, a nossa obediência. Deus quer a nossa obediência, não porque Ele é pretensioso, porque Ele quer que as glórias para Ele, não. Ele quer obediência. Qual pai que não quer a obediência de seu filho? Todo pai aqui quer, toda mãe quer a obediência de seu filho. Nós queremos que os filhos sejam obedientes aos pais. Nós criamos filhos para ser obedientes aos pais. Eu fui criada para ser obediente a meu pai e a minha mãe. Crio meus filhos para serem obedientes a mim e ao meu marido. E eles vão continuar a geração. Eles vão criar os filhos para serem obedientes a Ele, porque isso é do Senhor, é Deus que quer isso, a obediência, que nós saibamos a hora de dizer sim, que nós saibamos falar não, mas não com Deus. Estou falando nesse momento como nós, filhos, que nós saibamos falar o não, mas de uma maneira que os nossos pais vão saber que aquele não é com prepotência, com arrogância, porque eu quero desobedecer. É porque
Tem aquele que fala, filho, você vai fazer isso? Já estou indo, estou chegando lá fazendo. E ali fica amassando barro, e não vai. O outro fala, mãe, não vou não, estou cansado, cheguei agora da escola e estou cansado, estou suada, eu vou tomar um banho, não vou não. Cheguei do trabalho agora, a senhora acha que agora uma hora dessa eu não vou fazer não, mais tarde eu faço. Quando a mãe pensa que não, ou o pai, o filho já foi e já fez. Você está vendo? Um acabou de dizer, não, eu vou, já estou indo, já cheguei lá, não piso os pés lá. O outro diz, não, eu não vou. É o primeiro a correr para fazer. Quando o pai menos espera, o filho já fez. E é assim que Deus quer de nós. Que a gente fale, pode até dizer, meu Deus, não, hoje eu estou tão cansada, eu nem vou na igreja hoje, não vou não, hoje eu não vou. Quando pensa que não, está abrindo a porta da igreja. O outro fala, mas hoje eu não perco o culto de jeito nenhum. Ixi! Passa 2 domingos sem vir no culto. Sem necessidade. Não é porque está doente ou porque tem algum problema para resolver, não. É porque falou que ia e passou. Não foi. Enfim, não chegou lá na igreja. Então, qual vocês acham que Deus está satisfeito com esse obediente? O que diz que faz e não faz, o que diz que não faz e faz. Ele está satisfeito com aquele filho que diz, não vou fazer. E quando ele olha, ele já fez há muito tempo que Deus mandou. Amém? Então é essa obediência que Deus quer de nós. Ele não quer obediência para ele provar que ele é o grande, que ele é o maior, que ele está nas alturas, não. Ele quer obediência de amor, obediência de carinho que ele quer de cada um de nós. Amém, amados? Então que nós saibamos que o nosso coração, os nossos sacrifícios, a nossa adoração, os nossos talentos e dons, as nossas ofertas com generosidade e a nossa obediência esteja aos pés do Senhor todos os dias da nossa vida, porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Que nós possamos estar conscientes e dizer, Deus é bom o tempo todo em minha vida, de geração em geração, a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Que cada um de nós nessa noite esteja vendo, pensando o que nós temos para ofertar ao Senhor. O que nós somos para ofertar ao Senhor? O que você tem, o que eu tenho para ofertar esta noite ao Senhor? Cada um de nós faça uma reflexão da nossa vida, de quem somos nós e o que Deus tem feito em nossa vida. Amém? Pai, neste momento, Senhor, nós entregamos a Tua palavra, sabemos que corações não vão sair vazios esta noite, porque o Senhor é bom o tempo todo, e o Senhor tem grandes coisas a fazer a cada um que está aqui nesta noite, no seu lar, na sua casa. Pai, nós te pedimos a sua orientação, te pedimos que continue com o teu amor, que continue com a sua misericórdia, com a tua bondade em cada um de nós, em cada uma das nossas famílias aqui representadas, em cada filho, ó Pai, em cada mãe, em cada esposo, em cada esposa, que o Senhor esteja, Senhor, sendo a nossa graça, a nossa misericórdia, a nossa paz, e que nós possamos esta noite, Senhor, estarmos cientes que nós não somos nada sem Ti, que nós precisamos de Ti, que nós somos alguma coisa quando o Senhor nos carrega em Teus braços. Por isso, Senhor, fica conosco, nos traga, Senhor, o Teu abrigo, nos traga, Senhor, o Teu carinho, o Teu amor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom o tempo todo conosco. O Senhor é bom, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém, amados. Podemos sentar. Vamos dar o aviso. Eu nem peguei hoje. Tem cantina? Cantina? Tem.
Amados, então, segunda, terça, quinta, nós temos as células. Então, cada um que esteja perto de uma célula, vá, que é o Espírito de Deus que está ali trabalhando, que nos está preenchendo o vazio da nossa alma. Quanto mais nós estejamos atrás de Cristo, Ele está à frente conosco e nos enchendo da tua graça. Amém? Na quarta-feira é o culto, quarta-feira plena. Amados, está sendo uma bênção. Olha, até hoje na EBD nós falamos da quarta-feira da administração da pastora auxiliar Zirã, que foi uma bênção quarta-feira, e nós falamos que a única coisa que não fechou a pregação dela 100% foi porque não tinha jovens, para ouvir o que ela teve a falar. Foi maravilhoso o culto, para a honra e glória, não dela, mas do Senhor Jesus. Amém? Na sexta-feira tem o culto das mulheres, maravilhoso, todo o culto da mulher, desde quando começou, e vai até quando Deus assim permitir, sempre é bom. O culto tem sexta-feira dos homens, só no outro, né? Da outra sexta-feira tem o culto dos homens. Sábado o culto dos jovens, o RUG, né, no sábado. Domingo pela manhã EBD, e à noite o culto de louvor e adoração a Deus. Tem cantina hoje, vamos fazer o nosso lanche. Quem for lanchar, lanche na cantina, porque é para ajudar a obra do Senhor. O dinheiro é aplicado na obra do Senhor. Amém? Na segunda-feira tem oração. Amanhã, às 9 horas, aqui no templo, oração. Amém? Glória a Deus. Então, de aviso, eu estou certa, né? Ok. Então, que Deus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, uma semana debaixo da graça e da misericórdia de Deus, porque Deus é bom. Amém? Glória a Deus.